Fala, meus lindos! Hoje vamos bater um papo sinistro, então já lança aquela flecha no like, se inscreve no canal, compartilha com seu coleguinha que anda tomando loss por estar sempre desinformado. Vamos bater 1000 inscritos até o final do ano. E aqui é sem enrolação, vamos direto ao ponto, mas antes vamos reagir juntos a uma operação que eu fiz ao vivo na nossa sala educacional com o nosso time no último payroll e de sempre, né, de lei, tudo alertado antecipadamente, tudo alertado antes. Já vou vender, tá, pessoal? O SDJP estou vendendo. É hora do evento. O evento é bem tendencioso, tá? Oh, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse candle. Oh, meu pai. Que é isso? Só uma operetazinha de leve, né? Nunca matou ninguém. Para quem ainda não tá ligado, fechamos a parceria com a Elliott. E se você quer operar com a corretora de verdade, que entende de fato o que você precisa e oferece uma assessoria diferenciada, essa é a hora. A Elliott nasceu de trader para trader, feita por quem vive o mercado todos os dias. E o melhor de tudo, a partir de amanhã a corretagem é zero. O link tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pode confiar que é top demais. E o índio novamente acompanhou o cenário externo, principalmente com dados econômicos nos Estados Unidos e o petróleo que ajudou muito com alguns dias de explosão para cima. Nós renovamos a máxima e rompemos o topo histórico. O nosso recorde agora é 150.095. Foi uma semana muito boa para a gente, nós fechamos praticamente todos os dias no positivo. Sabemos que geralmente quando o mercado rompe máxima, ele não tem liquidez suficiente para continuar e logo ele volta. Foi basicamente o que ele fez na sexta-feira. O mercado fechou sexta-feira praticamente no 0 a 0, na base dos 148.815 e ele variou uma média de 1.600 pontos. Na semana, ele andou no total mais de 3.800 pontos, dando ótimas oportunidades para todo tipo de operacional. E encerrou a semana com a alta de 1,61%. Essa é a segunda semana que o índice consegue fechar no positivo. Observe que o S&P 500 também está nas máximas e é justamente isso que está puxando o nosso índio. Lembrando, os Estados Unidos continua com shutdown. Então, estamos com uma ausência na publicação de indicadores econômicos, mas na sexta-feira tivemos uma concessão e foi divulgado o CPI, que é a inflação nos Estados Unidos. O dado ele foi divulgado às 9h30 e veio abaixo do esperado. Percebam que no momento da publicação o S&P explodiu muito forte para cima. E o índio também explodiu muito forte para cima. E os Big compraram da onde? Aqui embaixo, pai, mais de 1.600 pontos. Consequentemente, o Doleita também deu uma explosão para baixo ali, rapidão, uma vela de mais de 20 pontos ali em segundos. E aí você deve estar se perguntando, beleza, meu consagrado, mas por que isso aconteceu? Simples, pessoal, porque a inflação mais baixa praticamente bateu o martelo que teremos dois cortes de juros no Fed. Um agora, já no dia 29, e outro lá em dezembro. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui mostra as expectativas para o corte de juros nos Estados Unidos. E observem que o mercado está precificando praticamente 100% de chance, 100% de certeza que teremos um corte agora no dia 29. Essa reunião que acontece agora na quarta-feira tem um detalhe muito interessante. Não é a famosa super quarta, tá? Essa quarta-feira agora, a decisão de política monetária é somente nos Estados Unidos. E se os juros estão mais baixos, quais os reflexos disso? Muito simples, as bolsas estão coladas nas máximas, porque um corte de juros nos Estados Unidos, de uma maneira bem simples para você entender, é como que os Estados Unidos liberassem dinheiro para o resto do mundo. E observe que com a inflação diminuindo tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que também tivemos divulgação de inflação, a nossa curva de juros está também o quê? Diminuindo. Você vê que a curva já virou para baixo. Então, nós tivemos um ótimo desempenho na semana, fechamos com a curva de juros no negativo, o que isso é ótimo. Observem também que o nosso real segue se valorizando e tivemos o terceiro melhor desempenho semanal entre os pares de moedas. E como vocês já sabem, isso aqui não tem nada a ver com fluxo interno, é somente fluxo de capital estrangeiros. O dólar também caiu na semana, como vocês podem ver aqui, ó, é a segunda semana consecutiva que nós fechamos com doleta negativo, isso aqui também é muito bom. Na sexta-feira, fechamos praticamente aí no 0 a 0, na base ali de 53,95, acumulando uma queda semanal de 0,54%. E o ouro deu uma mergulhada no meio da semana, está se recuperando aos poucos, mas nós sabemos que brevemente ele vai voltar para as máximas. Mas como que você sabe disso?
Interrompemos nossa programação para trazer uma notícia urgente para vocês. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Lula acabou de se encontrar com o Donald Trump. Eles trocaram ideia ali por mais ou menos 50 minutos e abordou tarifas, sanções políticas e tensões regionais. O Donald Trump praticamente afirmou: vamos chegar a um acordo. Enquanto o Lulinha já disse: haverá boas notícias. Vamos ficar atento para ver como que o mercado vai reagir a isso essa semana. E para você que fica aí atrás de político de estimação, o Júnior, que faz parte do nosso time, ele fez um comentário muito importante. Nunca foi sobre Bolsonaro. Os Estados Unidos não faz amigo, ele faz negócios. Esse comentário, ele resumiu essa foto aqui. Cada um defende os seus próprios interesses. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui é: vamos aprender, vamos prosperar, independente do governo. Voltando a falar do ouro, vários bancos centrais estão aproveitando para aumentar suas reservas em ouro. Mesmo com essa queda, observem que o ouro está com a valorização anual de 50%. É muita coisa, meus amigos. Falando agora da China, o PIB da China perdeu força com a guerra comercial, cresceu somente 4,8% no terceiro trimestre. A produção industrial registrou alta acima das previsões, mas isso não está adiantando. O BC manteve as taxas de juros inalteradas por lá, mas a situação segue delicada. Vendas no varejo teve uma alta anual, porém o valor de venda de imóveis caíram mais de 7%. De janeiro a setembro. E a parte imobiliária da China, pessoal, ela é importante demais. É um fantasma que vem acompanhando eles há um tempinho. É o fantasma da crise imobiliária. E aí tem uma coisa bem interessante. Vocês lembram da história da Evergrande, a portuguesando aqui? A Evergrande quebrou, mas o que aconteceu em seguida? Todo mundo teve prejuízo, só que a empresa sumiu com as notícias, sumiu com os executivos, acabou o problema. Só que a vida que segue. Vida não é moral. Quem perdeu, perdeu e já era. Então a situação da China também é delicada e o Estado fazendo cacá. O Estado fazendo cacá. Indo agora para falar dos Staten. Nos Estados Unidos, vendas de moradias usadas atingiram a máxima em 7 meses. Observem que o mercado imobiliário não está legal, pessoal. Não está legal na China, não está legal nos Estados Unidos e até que no Brasil também está difícil, tá? Isso está acontecendo porque, a inflação está alta, juros está alto, então tudo isso acaba atrapalhando o nosso rolê aqui. Falando em inflação, na sexta-feira, como eu já expliquei para vocês, a inflação ela veio abaixo do esperado. E isso mexe diretamente com o quê? Taxa de juros, que eu também já expliquei. E esse é o lance, time. A gente precisa desse corte de juros. Porque se rolar um corte lá, como eu mostrei para vocês, o nosso juros aqui já começou a fraquejar das pernas. Então o que é que vai acontecer? As pessoas vão voltar a comprar. Todo mundo que investiu na renda fixa vai começar a migrar, vai começar a trazer o seu capital para o risco. E aí com isso vai aparecer várias bolhas financeiras, várias pirâmides, tudo de volta aí como que nada tivesse acontecido. Todo mundo vai começar a investir em startup de merda aí que não tem nada a oferecer, não vai trazer retorno nenhum no longo prazo. Mas por que isso acontece? Porque todo mundo vai procurar risco, todo mundo vai procurar empresas com potenciais de crescimento. Quando os juros caem, o dinheiro volta a circular. E vocês vão ver que no Brasil é a mesma coisa. Estamos agora com 15% de juros ao ano. Ninguém quer colocar dinheiro no risco, meus amigos. Lembra da nossa aula lá que eu falo sobre a roda da economia? Pois é o que vai acontecer com o corte de juros. Isso é fácil de entender. Vai lá na plataforma, assiste novamente as 3 aulas de juros. Isso vai refrescar a sua memória, que você está vendo tudo acontecendo na prática. O Trump, ele pretende fechar um acordo com o Xi Jinping, o que é bom para ver se acaba logo essa guerra comercial, essa baixaria aí. Até porque nós estamos falando das 2 maiores potências mundiais. Detalhe super interessante. Essa semana o Trump anunciou o 10º ataque a embarcações na América Latina envolvendo o comércio de drogas e ele disse que vai tratar esse assunto que nem a Al-Qaeda. Então Maduro ele já se pronunciou, disse que tem 5.000 mísseis russos contra as ameaças dos Estados Unidos. Só que isso não é nada, pessoal. Isso não é nada comparado ao poder de fogo que os caras têm, né? Ele está colocando trabalhadores como escudo humano na Venezuela. Estão armando a população. Meus queridos, isso aqui é o que acontece quando você fica bitolado defendendo bandeira de partido político. Você fica cego, você começa a ser usado e você não percebe, ou percebe também que é ser usado, tudo bem. Eu tenho certeza que se isso acontecer no Brasil, vocês verão muita gente disposto a morrer pela direita, pela esquerda, por isso, por aquilo, mas essa não é a nossa missão. Nós estamos aqui, principalmente você que é homem, seu papel é morrer pela sua família, somente. Direita, esquerda,
Foda-se. A Venezuela tem até um certo arsenal militar, né? Muita gente diz que o arsenal da Venezuela é até melhor que o do Brasil. Isso é um pouco difícil da gente afirmar algo desse tipo, mas em relação aos Estados Unidos, os caras gastam mais de $1 trilhão em armamento. Então, a verdade é que a Venezuela, se por um acaso acontecesse um combate, eles não teriam a menor chance. E a tropa de elite que fez a missão contra o Bin Laden foi vista próximo da Venezuela. Outra coisa interessante é que os americanos deslocaram vários navios, um sistema de navios para cá, inclusive o melhor porta-avião do mundo. Olha o tamanho dessa bagaça, mano. A imagem ficou um pouco embaçada, mas dá para vocês terem noção. Pesquise aí que vocês vão achar na internet. Fica difícil a gente falar que nada vai acontecer, porque para os caras transportar esse navio para cá, essa frota para cá, foi uma nota. Os caras gastou muita grana. Então, antes era só um barquinho aqui, era outro barquinho ali. Só que agora, além dos caras atacar as embarcações, eles mandaram um porta-avião gigantesco. Ainda não chegou, tá? Ainda não chegou. Tá navegando, tá no caminho ainda. Só que aí fica a pergunta, o que vai acontecer? Será que esse navio vindo para cá é um recado para a Rússia e para a China, do tipo, fica longe que essa quebrada aqui é minha, esse é meu território, sou eu que mando? Pode ser que seja, não sabemos. Uma coisa bastante interessante é que todo mundo ficou puto, porque o Trump começou a destruir vários barcos lá dos traficantes e tal, o Lula, a Venezuela, vários países começaram a dizer que, esse ataque não sei o que e tal, só que isso não faz sentido, Quando o Trump ataca um navio, um barco cheio de drogas, mano, isso é um favor para a sociedade, isso é um favor para a população. É certo, né, para os usuários, mas aí já é outra história, né, mano, os traficantes e tal, mas... Cada cachorro que faça profilaxia da sua genitália. Simples assim. Vamos adiantar o lado aqui falando do Brasil. Eu não quero passar de 5 minutos de vídeo para não atrasar o lado de vocês. O IPCA aqui no Brasil desacelerou, o que é uma ótima notícia. O lado ruim do Brasil é que a arrecadação fiscal com apostas subiu 16.000%, como vocês podem ver aí agora em setembro. E não que eu apoie as apostas, tá? Não apoio isso. O problema é que a arrecadação em geral está subindo muito e o governo cada dia mete mais a mão na nossa grana. Esse é o detalhe interessante. A arrecadação de setembro é a maior da série histórica, como vocês podem ver aí. E talvez as próximas sejam ainda maiores, tá? Se preparem. O problema é que os estados eles estão muito grandes. Eles começaram a crescer e estão metendo a mão cada vez mais no dinheiro do trabalhador. Eu vou usar um exemplo aqui bem ignorante, mas eu acho que vocês vão entender perfeitamente o que é que está acontecendo com o estado, tá? Isso aqui é um carrapato, isso aqui é um boi. Não tem como esse bichinho ficar vivo. Por quê? Porque esse carrapato vai sugar todo o sangue desse animalzinho. Você já percebeu que antigamente parece que as coisas eram tudo mais fácil? Tipo, o seu avô, com 30 anos trabalhando na roça no meio do mato, já tinha um Fusca, 2 terrenos gigantes, 15 filhos, pagava 14 pensão e tudo isso antes dos 30. E você agora com 30 anos, talvez está conquistando seu primeiro carro, talvez está com a casa financiada, talvez está se ajeitando agora. Por quê? Porque as coisas mudaram. Então, a pergunta que fica é, parece que as coisas antigamente eram mais fáceis. Mas por quê? Simples, pessoal. Porque antigamente, esse carrapato que está em cima do boi aí, ele era pequenininho. Esse carrapato é simbolizando o governo. Ele era pequeno. Só que agora, o carrapato cresceu, está gigante. E o boi não está dando conta de sustentar esse carrapato. Essa imagem, o boi ficou até gordinho, né? Mas, na realidade, não é assim que acontece. E uma das coisas que impulsionou essa alta foi o aumento do IOF. Sem contar que o governo arrecadou mais de 6 bilhões com bets. Eu estou de acordo em taxar as bets, mas a pergunta que fica é, qual o limite? Para onde está indo essa grana, pessoal? Porque os gastos estão saindo da meta fiscal, como vocês podem ver aí. Nós estamos vendo o governo arrecadando muita grana mesmo, só que essa grana nunca é o suficiente, pô. Quanto mais eu arrecado, mais endividado eu fico. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. É o que tá mostrando pra gente aí. E não contente com tudo isso, olha que loucura, mano. A Caixa Econômica lançou sua própria bet. Cara, isso aqui pra mim foi o cúmulo do absurdo. Eu sei que a Caixa Econômica ela já tem lá o sistema de aposta. Mas, mano, bet? Aí você me quebra, né, velho? Imagina se o governo observar as coisas de ruim e de fato começar a copiar. Imagina. Não quero nem falar groselha aqui, mano. E veja que interessante, ó, mesmo com o aumento da arrecadação, a fila do INSS está dobrando, sendo que o Lula prometeu zerar essa fila. Para onde está indo a grana? Essa é a pergunta do vídeo. E você que fica aí pensando em se aposentar pelo INSS, eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Anota isso aí. Sabe o que significa INSS?
Isso nunca será o suficiente, porque você nunca vai conseguir viver com essa graninha, com essa esmola que o governo te dá. E se prepara, tá? Daqui a pouco essa bolha vai estourar. Daqui a pouco essa bagaceira vai quebrar. Agora vamos lá fazer uma análise aqui, tá? Vocês lembram no início do ano, quando a aprovação do Lulinha Paz e Amor estava lá embaixo? Levantaram rumores que, talvez o cara nem vai concorrer, tal, o Tarcísio passou na frente das pesquisas, o mercado explodiu, todo mundo feliz, aquela agonia toda. Mas preste atenção agora, meus amigos. O Lulinha Paz e Amor passou na frente de todos os seus concorrentes. E algumas pesquisas afirmam que ele pode vencer no primeiro turno. O ponto aqui é o seguinte, 6, 7 meses atrás, ele saiu de carta fora do baralho para vencer no primeiro turno. Mas a primeira coisa que precisamos entender é: nada está definido ainda. Ainda falta um ano para as eleições. Então, as coisas estão muito rápidas, as coisas estão muito dinâmicas. Acontecimentos do nada, de repente, a bomba explode, pá, quando você vai ver, já foi. Então, no país que nem o Brasil, onde as pessoas estão paradas no tempo, onde as pessoas não conseguem estudar por mais de 25 anos, tudo é possível, tá? E um detalhe bem interessante, em algumas pesquisas, como vocês podem ver aí, Lulinha, ele é o presidente mais popular da América do Sul, enquanto os rivais estão despencando. Qual a mensagem? Tudo pode mudar, tudo pode ser alterado em apenas um ano. E já pegando esse gancho aqui, meus amigos, já aproveitando o contexto, o mercado ele não gira por linhas e candles. Ele vai girar por decisões políticas, econômicas e emocionais. Então, quem ignora notícias opera no escuro. Quem despreza a macroeconomia, ele é engolido pelos ciclos, igual aconteceu em abril. O mercado explodiu 5 mil, 6 mil pontos e você não sabia o porquê que isso estava acontecendo, não estava esperando. Então, ano que vem, nós temos eleições aqui no Brasil. Isso significa que cada discurso, cada dado de inflação, cada sinal fiscal, isso pode redefinir o preço do índio em minutos e você ficar perdido. Então, enquanto você vai esperar o gráfico mostrar o caminho, nós, os Big Supremo, que já estamos ligados no contexto macro, já estamos posicionados antes do movimento começar. No mercado, não vence o cara que decorou tudo, todos os padrões de candle, tá? Então, meus queridos, façam uma escolha. O que é que vocês preferem? Ficar gravando aí linhas, regiões, marcações, padrões de candle, ou vocês preferem entender o que é que está acontecendo lá em cima e pegar essa precificação antes dela chegar no preço? Porque para vencer o mercado, você precisa entender o porquê antes de todo mundo. E se você quiser entender mais sobre o assunto, troca uma ideia aqui comigo, o link está na descrição. Vamos ser felizes, Merry Christian e Good Night. E para essa semana, como já tivemos a Break News, o Trump já está na Ásia. Então ele já trocou ideia com o Lula e vai trocar ideia agora com o Xi Jinping. Então isso pode movimentar o mercado a depender do que esses caras falarem. Política monetária global, ou seja, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, na Europa e no Japão especificamente. Nos Estados Unidos, o mercado já precificou um corte de 25 pontos. Nesta quarta-feira, se vier mais que isso, que eu acho muito difícil, o mercado pode reagir de maneira diferente, mas fiquem tranquilos que na quarta-feira nós vamos operar esse dado aqui ao vivo, igual aconteceu no último, nós pegamos aí mais de 2.000 pontos. Outra coisa, Europa e Japão também tem reunião, até então as expectativas é de manutenção nas taxas, mas vamos aguardar aí. No Brasil nós temos mercado de trabalho, dados muito importantes, então vamos ficar atento. Temos CAGED, temos PNAD, então tudo isso aqui é importante. E o que está movimentando muito o mercado são as temporadas de balanços. Já começou, várias empresas aí já estão dizendo os seus balanços. Essa semana está bem recheada, temos muitos balanços aí para saírem. Eu destaco aqui a terça-feira é um dia também relevante, mais ou menos, mas na quarta e na quinta são os dias mais importantes, porque na quarta-feira vai sair ali balanço do Santander e do Bradesco. Isso aqui mexe diretamente com o nosso setor financeiro e temos ali as três magníficas, né? 3 empresas que estão no top 7 mundial vai divulgar os seus balanços, então temos que ficar atento. Na quinta-feira tem Vale, que é muito importante, e temos a Gerdau, Ambev também, então ficar atento nisso aí. E aí vem mais uma magnífica, mais duas no caso, né? Que é a Apple e a Amazon. Então, nesse dia podemos ter volatilidade. Beleza, meus amigos? Fiquem espertos aí, né? Vamos ver que horas que vai sair esses balanços. Vai lá no site do Invest, vê a hora que vai ser publicado, se é antes da abertura, se é depois da abertura, se é durante a abertura. Eu vou olhar isso, obviamente, no dia que eu for operar
Então fiquem espertos aí que isso aqui vai movimentar o mercado. Essa semana, indicadores, pessoal, tá bem tranquilo, como vocês sabem, não tem nada de relevante. Na segunda temos ali o Boletim Focus, que está sendo bem relevante pra gente, muito top. Na terça-feira não temos nada, por isso que eu não coloquei, tá um dia muito morno, então estaremos à mercê das break news e dos balanços, então fique esperto. E na quarta-feira temos um dia muito movimentado, então no Brasil temos empréstimo bancário, que isso aqui é muito bom, e temos também ali fluxo estrangeiro. Às 3 horas temos a declaração do FONC e às 3h30 temos a coletiva. Uma coisa bem interessante, na quarta-feira o mercado já sabe que teremos um corte. Então, na hora da notícia de 3 horas, ele não vai movimentar. O que é que vai acontecer? Ele vai dar um pipoco, um tirozinho para cima ali, né? Só para garantir a euforia, mas o mercado quer saber o que é que o Powell vai falar. O que é que o Powell vai falar? Que aí eles vão começar a se preparar para dezembro, para o dia 10 de dezembro. Então, nesse dia, o mais importante não é a publicação dos juros, porque nós já sabemos, o mercado já especificou. O mais importante é o que esse cara vai falar. E aí, a partir disso, o mercado ele começa a gerar as suas expectativas. Na quinta-feira, nós temos ali o PIB nos Estados Unidos. Não sabemos se vai sair ou não, mas está no calendário. Não sabemos se ele vai alterar. Então, tá lá. Quinta-feira, PIB é muito importante e CAGED, isso aqui também é top demais. Fiquem espertos porque, como eu já falei com vocês, o mercado pode antecipar o CAGED. Então ele pode começar a precificar logo de manhã. E na sexta-feira a gente tem ali uma caralhada de coisas que, na minha opinião, é o melhor dia para operar, né? Que nós temos ali a nossa dívida que vai sair e a taxa de desemprego. Sexta-feira e quinta-feira é o famoso dinheiro grátis. Beleza, meus amigos? Tamo junto? Se você chegou até aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha, fala groselha aí nos comentários pra gente trocar ideia. Tamo junto. É nóis, Merry Christmas, de Good Night.